Olá, tudo bem? Você precisa estudar redação, está sem coragem porque tem dificuldade para começar a escrever. Eu vou te dar algumas dicas muito importantes e te falar sobre uma proposta de curso, que eu, professora Júnia Andrade, que sou professora de discursivas e redação para a área de concursos públicos, para o Enem, já há 20 anos, ou seja, tem bastante experiência e por mim passaram aí milhares de aprovados em concursos, exames vestibulares, etc. Bom, eu vou te falar sobre a parte inicial da redação, porque quando a gente tem medo de redação, o que a gente não consegue fazer? Introdução, não é isso? Mas antes eu vou te falar sobre a primeira turma, que é a nossa plataforma, a gente criou um curso de redação para iniciantes, ou seja, para você que tem dificuldade para olhar para o papel e deixa às vezes de fazer uma prova, porque não tem coragem mesmo, tá certo? Ou seja, isso para você é um obstáculo. Saiba que escrever é uma faculdade que qualquer um de nós pode ter, certo? Até porque você está escrevendo na sua língua nativa, tá bom? Ou seja, na língua que nós chamamos de língua materna, para dizer a verdade. Então, lá no material, para a gente ter mais informações. Atenção. Vamos lá, gente. Como eu disse para vocês, nós vamos começar um curso completo de discursivas, ou seja, de redação para iniciantes. Para quem que vai ser esse curso? Ele se volta para quem? Olha, para o pessoal do Enem, para o pessoal dos vestibulares em geral, para quem vai fazer prova da Fundação Carlos Chagas, vem alguns tribunais regionais por aí, já estão sendo anunciados, então é bom você ficar atento. Quem vai fazer prova da FGV, quem vai fazer prova da VUNESP, da Fundação aqui, da VUNESP, quem vai fazer prova da OCP, da FUMARC, certo? A prova da Fundep, enfim, do IBFC e da Consuplan. Então, basicamente, este curso serve para essas pessoas. Júnior, eu vou fazer prova do CESP. Não, este curso não vai te ajudar, porque isso aqui vai ser um curso que tem a ideia toda da dissertação em suas partes, introdução, desenvolvimento, conclusão e tal. Então, a gente vai ter um foco totalmente dedicado a essas bancas e ao Enem, ou seja, para quem precisa realmente fazer uma redação dentro de um padrão. O CESP, você procura e depois no primeira turma nós temos vários cursos voltados ali para o CESP, que tem uma estrutura bem mais simplória. Preste atenção, gente. O valor original do curso é R$200, mas você vai pagar somente 160. Você pode dividir em 3 vezes sem juros ou em até 12 vezes. Aqui vai incidir um jurinho, até o dia 31 de julho. O que você vai encontrar no curso? 6 redações. Você pode mandar sua redação manuscrita, ou digitada, conforme a sua preferência, tá certo? Nosso curso tem teoria completa de estrutura e de gramática textual, boas práticas em discursiva, quando a gente pega algumas discursivas e comenta de forma anônima, o que você precisa fazer para você escrever bem, ou seja, melhorar um pouco mais, E você tem o quê? Tem também o comentário das propostas. Não fique preocupado com o conteúdo. A gente vai dar um bom embasamento de conteúdo daqueles assuntos que são mais cobrados em provas que tem redação, tá bom? E você vai ter acesso ao seu curso até o dia 31 de março do ano que vem. Então, quer dizer, é um bom tempo para você ver, rever, assistir às aulas, ou seja, se garantir para os seus exames que tenham provas escritas. Bom, como eu disse para você, eu vou te dar uma dica muito importante sobre como começar um texto, gente, de forma muito efetiva. E as minhas dicas, todas as dicas que eu passo, repetindo o nome aqui para quem não me conhece, todas as dicas que a Júnia passa, a Júnia não faz um vídeo sem dar dica bacana, tá? Você pode até me procurar no YouTube, Júnia Andrade, Você vai ver os comentários, as pessoas falando principalmente sobre seus desempenhos. Eu sempre trago uma dica muito útil. Como você pode começar uma boa introdução? E vou te mostrar a partir de 3 exemplos bastante interessantes, de desempenho. Primeiro, você vai pensar 3 situações para mim. O senso comum, o seu posicionamento e uma previsão argumentativa. É isso que eu preciso ver na sua introdução. Como assim, Júnia? Senso comum, gente, ou regra, tá? Vou colocar aqui. Regra. É aquilo que está estabelecido, por exemplo, o senso comum é como as pessoas pensam, tá? Que são as pessoas em geral. Como elas pensam, por exemplo, o que as pessoas pensam
sobre o coronavírus, por exemplo. As pessoas acham que esse vírus, sei lá, foi criado em um determinado laboratório, né? Então, esse é o senso comum. E regra, por exemplo, algo que esteja na Constituição, algo que pertença a alguma lei, algo que esteja de acordo com alguma regra, algum costume, tá bom? Redação não valoriza senso comum, de jeito nenhum. Então, você que começa a escrever para a prova de redação, geralmente, né, em certames, ou seja, em exames, o que acontece com você? Você fica muito preso ao senso comum, por medo. Então, você dá muita volta, sua redação não sai da casa dos 50%, 60%, né? Quando atinge 70%, você ainda tem alguma esperança. Mas por quê? Porque você escreve muito de acordo com o senso comum. O que você vai fazer aqui é negar o senso comum. Ao negar o senso comum, você estará se posicionando. Eu vou mostrar como é que faz, tá bom? E em seguida, você vai dar os seus porquês. Ou seja, você vai fazer para mim uma previsão argumentativa. Se você começar a sua redação assim, a chance de você tirar uma nota alta é muito grande. Porque tudo depende da introdução. Tudo depende da introdução. Vou mostrar. Vou começar por uma redação difícil, tá bom? Uma difícil. Aqui, em TRF da 4ª região, uma das últimas provas discursivas que a Fundação Carlos Chagas fez, ela trouxe alguns temas, alguns textos basilares e pediu uma dissertação de caráter argumentativo sobre o tema Proatividade, uma felicidade prometida. Proatividade, uma felicidade prometida. O que é proatividade? É produtividade, é você ser produtivo. E esses textos, né, vão falando que as pessoas hoje, elas têm muito aquela promessa de serem proativas, de buscar felicidade, de achar que elas podem tudo. Tanto que hoje tem muitas pessoas que são coaches, né, para resolver o problema de todas as pessoas. Como ficar rico, como ficar feliz, como arrumar um casamento, etc. Isso como uma felicidade prometida. Aí, gente, o que aconteceu? Essa introdução aqui que está digitada, né? Ela não está com o seu original manuscrito, é a introdução de um texto de uma aluna que já está na sua 2ª ou 3ª discursiva aprovada em concurso público. Ela pertencia a um tribunal regional, então ela escolheu, ela fez o TRF da 4ª para ficar perto da casa dela, né? Exatamente em Curitiba. Ou seja, ela passou no primeiro concurso, depois de muito tempo, quando se deu conta de que tinha que fazer um bom curso de redação, e depois ela falou, não, passei no... Pera, então não é tão difícil, vou fazer mais um curso com a Júnia, que agora eu vou ficar perto da minha casa. E ela passou em primeiro lugar, tá bom? Nome dessa moça, Monique Nascimento. Pode procurar que você vai encontrar. Vamos lá. Olha como que a Monique começou, exatamente da forma como eu estou indicando para você. Há um pensamento comum, senso comum, o qual assegura que quanto mais o indivíduo trabalhar e for proativo, mais êxito ele será. Ó, proativo, tá vendo? Mais êxito ele terá, já que tais ações são imprescindíveis ao sucesso. Então, isso aqui é o senso comum. A pessoa acha que quanto mais você trabalhar, mais proativo você for, mais sucesso você vai ter. Isso aqui é o que todo mundo pensa, é o senso comum. Só que senso comum não dá nota em redação. Por quê? Porque lá nos critérios avaliativos você vai encontrar uma palavrinha-chave chamada senso crítico. Olha o detalhe. Porém, quando você descobrir um porém, um no entanto, um entretanto, um todavia, ou seja, uma conjunção adversativa, você descobrirá a chave da felicidade na redação. Porém, esse imperativo de proatividade não resulta efetivamente em felicidade. Olha só, ela discordou. Isso não vai acontecer. Ela simplesmente discordou. O examinador já cresce os olhos. O aluno está se posicionando. Vem senso crítico. Ou seja, senso crítico é aquilo que é diferente do senso comum. Tá bom? Então, aqui apareceu o senso crítico. E aí você precisa fazer o quê? A previsão argumentativa. O que é a previsão argumentativa? Quando aparece o seu pois, o seu porquê. Você discordou e vai me trazer um pois, um porquê de forma resumida. Olha o que ela diz. Pois é reflexo da sociedade consumista atual, dos males do capitalismo, aqui do capitalismo foi eu que errei, tá bom? Dos males do capitalismo tecnológico e da causa de muitas doenças psicológicas. Povo, o que o examinador vai pensar? Ele vai pegar, peraí, ela me trouxe 3 porquês. Sociedade consumista, capitalismo tecnológico
e doenças psicológicas. O que eu vou entender? Que cada parágrafo do desenvolvimento vai abordar um desses fatores. Então aqui vai falar sobre sociedade consumista, o segundo desenvolvimento sobre males do capitalismo e terceiro sobre as doenças psicológicas. Então, a aluna praticamente só precisa fazer agora o desdobramento disso, tá? Mas ela começa muito bem e o sorriso do examinador, gente, a tal da primeira impressão, muda tudo. Vamos lá, vou pegar aqui outra introdução interessante. Tema da redação 2019 foi o quê? Democratização do acesso ao cinema no Brasil. Não dei aula para essa aluna, tá? Não dei, mas é bem interessante que vocês vão ver a mesma estrutura. O MEC divulga, né, todos os anos, o INEP, na verdade, divulga todos os anos as redações nota 1000, né, dos candidatos. E olha essa introdução, se não é bem de acordo com as dicas que eu sempre deixo nas minhas áreas abertas. Embora a Constituição Federal de 88 assegure o acesso à cultura como direito de todos os cidadãos, a Constituição assegura o acesso à cultura como direito de todos os cidadãos. O que é isso aqui? Regra. Ou é senso comum ou é regra. O que você vai fazer? Apresentar o senso crítico. O senso crítico é apresentar aquilo que foge à regra, aquilo que vai contra o senso comum, aquilo que está pré-estabelecido. Você vai mostrar que aquilo não acontece. Percebe-se na atual realidade brasileira, né, que não há o cumprimento dessa garantia. Tá? Percebe-se que não há o cumprimento dessa garantia. Então, ela disse que não tem, está na Constituição, mas não se cumpre. É isso. E ela vai dar os seus porquês. Isso acontece devido, aqui é causal, devido à concentração de salas de cinema nos grandes centros urbanos e à concepção cultural de que a arte é direcionada aos mais favorecidos economicamente. O que vai acontecer com o desenvolvimento dela? O examinador vai querer ler esta concentração do cinema em grandes centros urbanos, ela vai ter que mostrar isso, o que não é difícil mostrar, e a concepção de que a cultura, né, de que a arte direcionada aos mais favorecidos também não é difícil mostrar que basta você fazer uma comparação entre populações mais ricas e populações mais pobres, entre capitais que são cheios de salas de cinema e o interior que muitas vezes as pessoas nem nunca entraram numa sala de cinema. Era isso, tá? E para você que está achando essas redações brilhantes, deixa eu te mostrar uma redação muito simplória, né? Essa redação aqui é de um menino, vou lembrar, o menino não, porque o cara era sargento, né? Sargento Elson. Ele passou com a maior nota, olha só, ele estava entre as pessoas que concorreram em cotas, mas a redação dele teve a maior nota. Ela não tirou total, mas teve a maior nota de todas as redações do concurso para auditor fiscal de Betim, que é uma cidade mineira. Então, o que acontece? A banca pediu para dissertar sobre a importância do trabalho na vida das pessoas e de que forma a função exercida pelo cargo que a pessoa concorre impacta a sociedade. Agora você vai perceber uma forma diferente de introduzir o assunto, porque o tema tem uma estrutura diferente. Vejam só, vou comparar para vocês. Este tema aqui da FCC, este tema aqui da FCC é um tema de uma estrutura única, proatividade e uma felicidade prometida. Estrutura única. Então, você tem que fazer uma previsão argumentativa. O tema do Enem 2019 também é estrutura única. Democratização do acesso ao cinema no Brasil. Estrutura única. Este tema, né, que foi para auditor fiscal em Betim, estrutura dupla. Importância do trabalho na vida das pessoas e de que forma a função pretendida pela pessoa, no caso o Elson fez o concurso para auditor fiscal, né? Então ele teria que falar de que forma a função exercida pelo cargo que ele ocupa, concorre, aquele cargo que ele concorre, na verdade, impacta a sociedade. Gente, neste caso, basta você trabalhar com precisão, trazendo os termos do tema para a introdução. É bem assim, não precise trabalhar com mais nada. Esse aviso que a banca dá aqui, não copie trechos da coletânea de textos, é lá da coletânea de textos, que eu nem trouxe aqui. Mas o tema você precisa trazer para o texto quando você tem dupla estrutura temática. Eu até trouxe a redação dele do jeito que estava, só para vocês notarem que foi uma estrutura tão boba e tão simples e ele passou no concurso. Aqui ele colocou um título, a importância do trabalho, né? A banca
destinou espaço para o título e ele vai falar: o trabalho é a atividade na qual o homem transforma a natureza em que vive pelo uso do intelecto. Então ele veio com uma ideia geral, então assim, um conceito sobre o trabalho. Agora o que ele vai fazer? Olha a jogada de mestre, ele vai pegar as duas partes do tema e vai reproduzir aqui. Nesse sentido, podemos destacar a importância do trabalho na vida das pessoas. Gente, olha o tema. A importância do trabalho na vida das pessoas. E olha só. E de que forma mais específica, né? De que forma o cargo de auditor fiscal de tributos municipais de Betim impacta a sociedade. Porque aqui se pediu, perdão, fui lá para o outro lado, aqui se pediu para falar de que forma a função, né, ou seja, o cargo para o qual ele estava concorrendo impactaria a sociedade. Gente, como é que vai ser o desenvolvimento dessa redação? Muito simples. O primeiro parágrafo do desenvolvimento vai falar sobre a importância do trabalho na vida das pessoas, é o que vai vir aqui abaixo. E o outro parágrafo vai falar sobre o cargo de auditor fiscal, como que ele impacta a sociedade, certo? Bom, então, se você gostou dessas dicas, você quer aprimorar, você quer aprender a escrever de uma forma fácil, para não ficar sofrendo na hora da prova, chegar lá, já olhar para o tema e já ter uma noção estrutural, né, de onde você vai começar, aprender a lidar com esses desafios de uma forma mais simplória e menos sofrida, entre no primeiraturma.com.br, se matricule, aproveite a nossa promoção, né, que vai até o final de julho, para você estudar e, quem sabe, transformar a sua vida de uma vez por todas, tá bom? Beijo grande para você!